Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Bororé. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Esta música cantada por Elton Saldanha, música de João Sampaio, revela a importância desse substantivo embororé. Em Guarani, traduzido para o português, significa aquele que vigia e tem tudo a ver com o tema de hoje, Batalha do Bororé. Uma batalha que marcou época, que mudou o significado do primeiro ciclo missioneiro para o segundo. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, comentar a respeito, tirar dúvidas, fazer perguntas, críticas e compartilhar o nosso conteúdo. A data de referência para o episódio de hoje é de 11 a 18 de março de 1641. É importante dizer que esta música que eu mencionei, o refrão aqui, lá vem o Rio Grande a cavalo entrando no Bororé, não pode ser utilizada para a Batalha do Bororé porque ela foi a primeira fluvial da América do Sul, envolvendo os rios Acaraguá, o Bororé e o Rio Uruguai. Esses três rios são muito importantes na narrativa que eu vou transmitir aqui. E as datas mais importantes, primeiro ano, 1641, grava aí. E toda a luta começa no dia 9, se dá ênfase ao dia 11 até o dia 18, mas já começou no dia 9. Mas para compreender melhor a batalha, é importante compreender o contexto da época, o que levou missioneiros se enfrentar com bandeirantes na primeira batalha fluvial da América do Sul. E esse contexto tu vais compreender melhor se assistir o primeiro e o segundo episódio que já gravamos. O primeiro apresenta o plano de trabalho sobre a recuperação da história dos 400 anos e, na sequência, nós falamos sobre o primeiro ciclo missioneiro, ou seja, a partir de 1609, os padres jesuítas começam um trabalho interessantíssimo no Paraguai, fazendo um processo de catequização, evangelização dos indígenas, principalmente a etnia hegemônica nesse vasto território, que é a etnia Guarani. Pois bem, eles começam esse trabalho, fundam as primeiras reduções no território que hoje nós conhecemos como Paraguai. Na época não tinha essa divisão, mas se dão conta de um problema. Os espanhóis não tinham o mesmo interesse da Companhia de Jesus, que era a catequização e transformação dos indígenas em cristãos. Eles queriam a escravização. Davam um nome sofisticado, para não chamar de escravização, encomendas, quer dizer, se utilizavam do trabalho indígena e, em troca, encomendavam as suas almas para o céu. Os padres, muito indignados com essa prática, inclusive eles chamavam de perversão moral dos espanhóis, até porque eles se aproveitavam não só para escravizar, mas abusar sexualmente as mulheres, violentar as crianças no cotidiano, e isto não fechava com a pretensão dos padres jesuítas. A partir dessa conjuntura, que era local no Paraguai, eles começam a se afastar dos espanhóis e começam a fundar reduções no território que hoje é a Argentina, principalmente na província de Misiones, atualmente Misiones, Corrientes e Entre Rios. Mas cada vez que eles iam trabalhando, mais os espanhóis vinham para cima das reduções, que eram reduções volantes, não é como nós conhecemos os Sete Povos, que tinha estrutura, uma espécie de estrutura urbana. Os padres chamavam os caciques, sensibilizavam eles e começavam um processo de evangelização e migravam de um local para outro. Pois bem, quando eles se dão conta que essa violência é brutal, eles resolvem adentrar no território que hoje é o Brasil. Aliás, tudo pertencia à Espanha. 2/3 do território brasileiro pertencia à Espanha, certo? E eles vão
e ocupam o que é hoje o oeste do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná e parcela importante do Rio Grande do Sul e criam 3 províncias. Lá no oeste do Mato Grosso do Sul, o Itatim, Guairá no Paraná e Itape no Rio Grande do Sul. São as 3 províncias, inclusive a mais desenvolvida é a do Guairá, que envolve mais de 200 indígenas Guarani. E ali começa um processo de trabalho intenso, né? Eu falei de 1609, que inicia tudo isso no Paraguai, aí 1618 eles começam a vir para o lado que hoje é o território mais próximo do rio Uruguai. Aliás, um detalhe, eu vou falar bastante aqui de rios, e é importante tu se ligar que quando se fala lá margem direita de um rio ou margem esquerda, se leva em conta a nascente do rio. Então imagina lá, tu fica de costa para a nascente, sempre assim, fica de costa para a nascente do rio. O lado direito, então, é para onde o rio está correndo à tua direita, e esquerda, como eu estou dizendo aqui, o lado esquerdo do rio, mas sempre de costa, certo? Então, por isso, quando fala lado direito, a gente vai se referir lado argentino, em se tratando do rio Uruguai. Já o rio Paraná, se eu falar lado direito, eu vou estar falando do Paraguai, lado esquerdo da Argentina. Então, o que acontece? Os padres, saturados dessa violência dos espanhóis, eles começam a se aproximar do território do Brasil porque ficava mais distante, mais difícil dos espanhóis, até porque eles não eram tão numerosos assim para estarem atacando as reduções. Eu já mencionei isso, mas repito aqui, mencionei no outro episódio. Na medida que eles se afastaram dos espanhóis, criaram um brete porque do outro lado havia os portugueses. E aliás, de 1580 até 1640, havia um reino unificado, tanto de Portugal quanto da Espanha, a União Ibérica, que fazia com que os caras se sentissem uma certa irmandade. Mas os portugueses, por sua vez, ousavam, mesmo tendo esse corte do Tratado de Tordesilhas, a invadir o lado espanhol. Qual era a questão comum que eles tinham entre si? Ambos queriam enriquecer e, ao mesmo tempo, não viam na pessoa dos indígenas como seres humanos. Para eles, os indígenas nativos desta terra não tinham alma, não tinham coração, eram tratados como animais. Então, os padres levam as reduções para o Itatim, para Guairá, Itape, e começa o ataque dos bandeirantes. Isso é tão grave o que acontece ali nos idos de 1628, 29, 30, que inclusive os superiores da Companhia de Jesus vêm para fazer inspeções e se dão conta que milhares de indígenas eram mortos nesses ataques bandeirantes e outros milhares eram carregados até São Paulo, tudo a pé, por trilhas, São Paulo e Rio de Janeiro, para serem vendidos em praça pública e escravizados nas lavouras. Muitos desses indígenas não chegavam com vida até São Paulo. Inclusive tem uma história que é muito dramática. 2 padres, ao serem saqueados na sua... Porque, aliás, além de escravização, morte, estupro, eles também saqueavam e levavam consigo tudo o que encontravam. Que tinha de produção, de alimentos, gado, eles carregavam consigo. Então era um roubo organizado com muita violência. 2 padres, indignadíssimos com o que aconteceu, com uma captura de mais de 5.000 indígenas, isso em 1628, eles vão atrás dos indígenas, que já eram batizados, portanto já tinham virado cristãos, e pelas regras estabelecidas pelas coroas de Portugal e Espanha, depois de uma pessoa batizada, ela não poderia ser violentada pelas coroas. Então,
o Brasil já começa com descumprimento das leis, de ambos os lados, tanto de portugueses quanto de espanhóis. Esses dois padres seguem a caravana, essa captura de mais de 5 mil indígenas e a descrição que eles deixam. Aliás, os padres jesuítas dão uma contribuição imensa para a história e a principal são muitos registros, inclusive dessa ida atrás. Muitas das mulheres, idosos e crianças ficavam doentes pelo caminho. Essas pessoas não tinham alimento, eram devoradas pelas feras, inclusive, porque tudo era mato na volta das trilhas, e agonizavam nesse espaço. Os padres conseguem chegar até São Paulo, eles próprios são violentados durante o caminho, na medida que tentam retirar das garras dos bandeirantes os capturados, são colocados para conversar com as autoridades. Em São Paulo não muda nada. No Rio de Janeiro falam com o governador capitão geral, que os ouve, diz que eles têm razão, mas não muda nada em relação ao tratamento que os indígenas recebiam. Bom, esses padres voltam para o Guairá, dão um relato para os seus colegas dizendo, olha, aquelas autoridades lá não vão mexer uma palha para modificar o estado de coisas que nós estamos vivendo. E a partir desse momento, o padre Antônio Ruiz de Montoya, né, a partir desses acontecimentos que vão se sucedendo, ele é enviado para Madrid para falar primeiro com o rei, Felipe IV, e também com o Papa, para sensibilizar as autoridades de lá, já que aqui no território da América do Sul não surtia nenhum efeito esse tipo de denúncia. E uma baita sacanagem, inclusive eu quero fazer justiça aqui ao Zé Roberto de Oliveira, que editou esta revista em quadrinhos. Se porventura a pessoa acha que é muito pesado ler tantos livros e tal, aqui tem uma produção maravilhosa com figurinhas, tá? Com fácil das pessoas. E ele conta uma passagem aqui que demonstra a sacanagem que havia entre os dois lados, espanhóis e portugueses contra os indígenas. Mais precisamente aqui na página 27, olha só o que acontece. O governador Dom Luiz de Céspedes Xeria, o governador do Paraguai, ele casa com a filha de um influente membro da corte no Rio de Janeiro, certo? Ele casa com ela, que é da família Correia de Sá, e ele recebeu como dote engenhos de cana localizados em São Paulo. E ele se associa, inclusive, né, vira sócio então da família, e ele tem interesse que sejam escravizados indígenas lá em São Paulo para movimentar os negócios que lhe pertenciam. Então ele volta para o Guairá e proíbe os indígenas de usarem armas como forma de facilitar a captura, a escravização. Então a corrupção, além do descumprimento da lei, o nosso continente começa também com muita corrupção. E esse caso concreto está posto aqui. Buenas, com tantos fatos assim dramáticos, há inclusive o chamado Êxodo Guarani. São mais de 100 mil indígenas que saem desesperados, fugindo das bandeiras dos paulistas, inclusive muitos morrendo, quer seja no Rio Iguaçu, no Rio Uruguai mesmo, porque entravam em canoas desesperados, crianças, mulheres. Imagina, de 100 mil pessoas, chegaram vivas apenas 12 mil. 88 mil pessoas morreram nesse êxodo, que é muito pouco falado, aliás. Para contar um drama desse, nós tínhamos que ter mais espaços, tanto na mídia local aqui, que fala tanto da tradição gaúcha, enfim, considerando que isso é o surgimento do Rio Grande do Sul. Por isso estamos falando de 400 anos. Qual é o marco inicial? É o padre Roque Gonzalez atravessando o Rio Uruguai e começando a primeira redução em 1626. E aí se dá toda essa movimentação
para catequizar os indígenas, e de um lado bandeirantes paulistas, de outros espanhóis tentando escravizar. Bom, chegamos nos idos de 1637. O padre Antônio Ruiz de Montoya, que é um padre muito importante na história, assim como Roque González, ele é enviado para Madrid, consegue audiência com o Felipe IV, fala com o Papa e ambos autorizam que se armem os indígenas. Nem sequer ele voltou, porque as viagens demoravam por vezes mais de ano, né, entre a ida e a volta, e já veio a informação que estava ok. Porém, tinham que pagar com as próprias custas o armamento, havia um limite de armas, enfim, uma série de regras. Mesmo assim, os padres que tinham experiência em batalha, porque é importante dizer também, a Companhia de Jesus surge a partir de um líder que é Inácio de Loyola, lá nos idos de 1534, portanto um século antes da data que eu estou falando aqui. E ele tinha sido militar e trabalhou essa cultura dentro da Companhia de Jesus. Então havia, da parte dos missionários jesuítas, um treinamento cotidiano como se fosse para a batalha mesmo. Mas claro, a missão deles era de paz, mas estavam preparados para a guerra. Isso é utilizado para preparar os indígenas para que não houvesse mais massacres como eles estavam vivenciando. E eu quero trazer aqui o nome dos grandes comandantes que foram preparados para fazer a defesa do povo Guarani. Cacique Inácio Abiaru, de Acaraguá, chefe de ataque. Domingo Torres, ex-militar e jesuíta espanhol, diretor técnico de guerra. Antônio Bernal, ex-militar português. Juan Cardenhas, ex-militar e jesuíta paraguaio. Nicolás Nenguiru, capitão Guarani de Concepción, chefe de ataque. Pedro Romero, padre jesuíta e superior de guerra castelhano. Cláudio Ruger, padre jesuíta francês superior das missões. Cristóbal Altamirano, padre jesuíta santafesino. Pedro Mola, jesuíta aragonês. José Domenech, jesuíta aragonês. E José Orelho, jesuíta aragonês. Esses são os destaques que organizaram o comando dos 4.200 indígenas guaranis para se defenderem de uma bandeira organizada pelos paulistas com mais de 7.000 combatentes. Então, do lado, repito o número, do lado paulista, 7.000 combatentes, do lado missioneiro, por volta de 4.200. E os missioneiros sabiam da perspectiva de ter um ataque em massa e fazem essa preparação no início de 1641. Então, todo o início do ano de 1641 é em relação a isso. E a preparação é sobre o rio Uruguai. Detalhe, do lado direito do rio Uruguai, nós temos o que muitos chamam de arroio, mas é um rio Bororé, o rio Bororé, e em cima do rio Uruguai é que se dá o embate principal. O que acontece? No dia 9 de março de 1641, o cacique Abiaru sobe o rio com mais ou menos 200 guerreiros e eles preparam uma emboscada para os primeiros bandeirantes que chegam no local. Os caras imaginavam que iam encontrar pessoas totalmente despreparadas, eles inclusive adentram num local que era uma antiga redução, não tinha ninguém mais ali, tomaram precaução para retirar todos os que estavam aldeados em reduções, na parte que pertencia a Guairá e Tatim, e vieram todos para a margem direita do rio Uruguai, no local que hoje é Misiones, Argentina. Então, ali, no lado
brasileiro, para todo mundo se localizar, nós temos hoje o município de Porto Vera Cruz. E no lado argentino, o município de Panambi. Panambi também é um nome guarani, que significa borboleta. Nós temos cidade gaúcha aqui que se chama Panambi. Aliás, muitos nomes guaranis que nós pouco destacamos, e às vezes eu vejo o pessoal dando crédito para artistas, para não sei quem mais, tal, e esquecem os indígenas. Eu fui pesquisar sobre a origem da palavra bororé, aí falam mil coisas, mas esquece de dizer que é uma palavra guarani. Esse primeiro destacamento sobe o rio e fica de campana dentro do rio Acaraguá. Os bandeirantes estão descendo o rio Uruguai, achando que está tudo tranquilo, e eles são atacados então pelo primeiro grupamento guarani, levam uma surra, saem desesperados para a margem do rio Uruguai, fogem até o acampamento, dão um relato de desespero, e os indígenas, liderados então pelo cacique Abiaru, descem o rio e dão um relato para o comando que está lá no principal local da batalha, que vai acontecer 2 dias depois, que é no Monte Bororé e Rio Bororé. Bom, ali tem toda uma preparação com canhões, com armamento daí de fogo, flechas, lanças, e os indígenas muito bem treinados por esses que eu referi aqui, que eram os comandantes com experiência em batalhas. E um investimento também religioso. Os padres, além de alguns deles serem combatentes, outros estavam todo o tempo passando uma preparação espiritual, enfim, para que os indígenas tivessem coragem e fizessem aquele enfrentamento. Buenas, os bandeirantes descem o rio Uruguai a partir do dia 11 de março, e já no primeiro confronto eles percebem que estão lidando com um exército altamente preparado. São muitas baixas do lado paulista, quase nenhuma do lado missioneiro, faz com que eles entrem em desespero depois de tiro de canhão, fuzil, flechas, ataques. São milhares que morrem já no primeiro dia. Eles vão novamente em fuga, os indígenas guaranis os perseguem, fecha a noite, aguardam outro dia, prossegue a batalha por 1 semana. Acaba que volta para São Paulo, dos 7.000 combatentes, no máximo 200 pessoas. E chegaram em São Paulo depois de 2 anos no meio do mato, com dificuldades para se alimentar, para sobreviver. Mesmo com essa batalha épica da parte dos guaranis, que foi muito comemorada, no final de 1641, eles organizam uma outra expedição de paulistas para tentar vir se vingar. Mas os guaranis estavam hiperorganizados e, mais uma vez, venceram os bandeirantes. Depois desta demonstração de força, os bandeirantes deixaram em paz o território missioneiro. Inclusive, a partir daí se organizam verdadeiros exércitos para cada redução que foi sendo constituída. É a partir desse momento que se organiza o segundo ciclo missioneiro. O primeiro foi de resistência, de luta, de mortes, de muita violência, que a Batalha do Bororé dá um corte. Opa, chegou! Não queremos mais aceitar de cabeça baixa esse tipo de genocídio que havia, escravização. Então, os bandeirantes, a partir desse momento, se viram para Minas Gerais, onde eles vão em busca de ouro, e aí se intensifica também o comércio de africanos para a escravização, e eles veem mais lucro no tráfico negreiro do que capturar os indígenas que eram do local, acabavam fugindo, acabavam resistindo àquela violência. Então, o povo negro capturado na África acabou também sendo
uma válvula de escape para eles não voltarem à região aqui das missões. Repito, a Batalha do Bororé é um marco significativo na história, porque daí de 1641 até 1682, as reduções se fortalecem no lado argentino e paraguaio. Isso também impede o avanço dos portugueses num território que não era deles, e eles queriam dominar tudo. Então, há uma proteção graças à força guarani. As reduções se organizam em 30 povos, são 7 povos no Rio Grande do Sul, na época chamado província de Itape, mais 15 no lado argentino, entre rios Corrientes e Misiones, e mais 8 reduções no Paraguai, onde temos vestígios, sítios arqueológicos até os dias atuais. Esse fortalecimento dos 30 povos não teria acontecido não fosse essa batalha do Bororé. Outro dado importante a ser trazido aqui. Em 1634, os padres jesuítas trouxeram o gado para o Rio Grande do Sul. Como eles evacuaram todo o território gaúcho, hoje Paraná e também Mato Grosso do Sul, esse gado ficou solto. E eles, ao retornarem em 1682, fundando a primeira redução, que foi São Borja, tinha milhões de cabeça de gado. Esta foi uma das bases da economia da época. Aí começam a se organizar reduções, cria habilidade para lida com o gado, com o cavalo, etc, etc. Mas isso é uma outra história que a gente vai contar num outro episódio. Como é que voltam os padres jesuítas para o Rio Grande do Sul, como é que se dá o segundo ciclo missioneiro, que é uma história belíssima, que merece ser retratada aqui, mas para compreender essa época, tem que assistir o episódio de hoje, que a gente está concluindo, como também o episódio anterior, que fala do primeiro ciclo missioneiro. Muito obrigado por ter acompanhado essa nossa narrativa aqui. Contribua com a tua sugestão, com a tua crítica. A gente sempre vai dar crédito aqui aos autores que iluminam as nossas falas, tanto gaúchos, como é o caso do professor Sérgio Venturini, quanto, nesse caso aqui, do Instituto Antônio Ruiz de Montoya, da Argentina, o próprio Zé Roberto Oliveira, e dá crédito também para o Clayton Cardoso, autor das ilustrações aqui desse trabalho tão importante. Então, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe esse conteúdo sobre os 400 anos das missões jesuíticas guaranis.